Imagine-se num deserto escaldante, sem água e sem sombra, e ainda assim seguindo em frente. Agora imagine carregar esse deserto dentro de si, cada grão de areia, cada centímetro seco, perpassando seus pensamentos, suas escolhas, seu modo de amar e de estar no mundo. Se você já sentiu que a vida exigiu demais de você, que o peso da tristeza tornou-se parte do seu corpo, do seu espírito, saiba disso, o deserto não está lá fora. Ele vive dentro de você, e ele não é paisagem, é arquitetura da sua alma. É o que acontece com quem sofreu demais. E esse é apenas o começo da história que todos preferem fingir que não existe. Você não está aqui por acaso. Pode ter clicado por curiosidade ou por desespero. Pode estar em busca de respostas ou tentando justificar padrões que mais parecem maldições. Mas este vídeo é um convite, não para acolher mais uma etiqueta, mas para mergulhar na poça escura onde a dor fermenta. Jung dizia que até aquilo que tentamos esconder pode se tornar parte da nossa força, se for compreendido. Só que o passeio pela dor tem preço, expor sua vida ao sol para que suas rachaduras brilhem. E isso, meu amigo, é mais do que coragem. É revolução. O que você vai ouvir aqui pode parecer melancólico. Pode parecer pesado. Mas promete clareza. Promete sentido. Porque no final é a verdade. Não a superficial, mas a que exige repensar cada coisa que você achava que era certa sobre si mesmo. Se você se percebe num padrão de autossabotagem, relacionamentos confusos, medo sem explicação, sabe que há algo enterrado em você, e pode sentir essa coisa querendo nascer ou morrer. O sofrimento molda nossa personalidade, como o vento afia a rocha. Ele esculpe regiões de si que aprendem a sobreviver, mas que muitas vezes bloqueiam o que poderia nos tornar inteiros. Para uns, isso significa endurecer, reforçar defesas, tornar-se invisível aos olhos do mundo, para que ninguém mais veja o que custa manter-se inteiro por dentro. Para outros, adoçar o coração de forma tão intensa que ao menor sinal de rejeição, a alma vira ruína. E há ainda aqueles que aprendem a sorrir, sorrir sempre, mesmo quando tudo rasga por dentro. O sorriso é como uma máscara preciosa. Ele esconde a cicatriz, apaga o grito. Mas o seu eco continua, silencioso. Não se mostre, não se importe, não sinta, mas sentir é inevitável. E se sentir não for integrado, isso molda, e muitas vezes distorce, a forma como você se move no mundo. Jung dizia que a psique busca sempre equilíbrio, mesmo que aparente disfunção. O que parece fragilidade, pode esconder tremendo poder, o poder de resistir, de transformar, de renascer. Mas para que isso aconteça, é preciso olhar com honestidade. É preciso dar nome à paisagem interior. E é preciso coragem para desmontar tijolo por tijolo aquilo que a dor ergueu, porque é isso que você está fazendo. Agora, ao assistir a este vídeo, passo a passo, vamos desvendar como o sofrimento cria estruturas invisíveis na sua personalidade, mecanismos que você nem sabia que testemunhava, mas que dirigem o pensamento, as decisões, os relacionamentos, a criatividade, o medo e até a sua capacidade de amar. E ao final, vamos mostrar como transformar esse peso em material da alma, matéria-prima para uma nova forma de existir. Se isso incomoda, ótimo. Porque desconforto é sinal de que algo pode mudar. Mas se você está com medo de encarar esse deserto interno, saiba, mesmo no lugar mais seco, existe vida. E nós vamos encontrá-la, juntos. Se na etapa anterior, revelamos o deserto interno forjado pela dor, agora precisamos entender como você, de maneira inconsciente e bravamente, tentou sobreviver nesse ambiente inóspito. Porque é isso que ocorre na tentativa de se proteger, a psique constrói escudos, pedras invisíveis, formas de ser que parecem fortes, mas carregam o peso de quem já perdeu demais. O endurecimento emocioniza uma concha grossa, resistente, que cobre seus centrais mais vivos, um mecanismo de defesa que se cristaliza como resposta à dor de expor. Aqueles que sofreram demais aprendem a endurecer. Não é frieza, é instinto. Não é maldade, é escudo. Essa casca emocional pode se manifestar como não me importo, não sinto tanto, já passei por isso antes.
E muitas vezes essa ingenuidade operante impede que você enxergue sua própria sede de cura. Neste processo, descobre-se que a sobrevivência requer silêncio, mas o silêncio pode roubar a voz da alma. 2. A hipervigilância como segunda pele. Além da casca, um outro escudo surge: a percepção aguçada, quase predatória. A atenção se volta para cada detalhe, um olhar que se prolonga, uma sílaba que hesita, uma ligação que atrasa, e o corpo reage rapidamente: tensão, retração, ansiedade. Essa hipervigilância foi essencial em tempos de dor. Um mecanismo de alerta que dizia: fique atento, evite o próximo golpe. Mas quando extrapolado para a vida presente, se torna cárcere. Viver com o coração em constante patrulha dificulta amar, ser amado, relaxar. Cada relação vira um campo cheio de minas emocionais. 3. O controle como resposta à incerteza. Num segundo estágio, a tentativa de castração da imprevisibilidade traz um desejo intenso por controle, sobre si, sobre os outros, sobre o ambiente. Quem sofreu demais, frequentemente constrói rotinas rígidas, agendas cheias, ou padrões rígidos de comportamento. O problema não é querer se organizar, é querer antecipar, dominar, sacrificar flexibilidade em nome da segurança. Mas o controle nunca cura. Ele apenas adia o colapso emocional por um tempo, até que a falha inevitável ressoe mais alto que o escudo. 4. Fascínio pelo sofrimento alheio. Se você endureceu, ficou em alerta e tentou controlar, o próximo passo pode ter sido investir ainda mais em histórias de dor, como se reconhecesse e valorizasse o sofrimento em outras pessoas como se fosse fonte de empatia ou prova de legitimidade. Isso gera vínculos automáticos com quem sofre. Você torna-se, talvez sem perceber, um espectador da própria dor, aplaudindo silenciosamente cada lágrima, e assim mantendo viva a chama da sua própria história de dor. O risco: viver por e para o sofrimento, como se ele lhe pertencesse de forma quase mística. 5. A solidão escolhida, mas escudos concentram uma energia que, fatalmente, isola. E aí surge a solidão escolhida, aquela que parece voluntária, mas é um dos lados mais tristes dessa construção. Você pode se isolar do convívio, evitar multidões, dispensar reuniões, adiar encontros. O que à primeira vista pode parecer autocuidado, é parcialmente uma maneira de não se expor, de não mostrar fragilidade, de não permitir que o mundo descubra o que os escudos tentam esconder. E nessa segurança aparente, permanece esse lugar onde a alma ainda ressoa com o sofrimento inicial porque nunca foi acolhida de verdade. Esses escudos invisíveis, endurecimento, alerta constante, controle intenso, atração pelo sofrimento e isolamento, são formas de sobreviver. Formas de dizer: eu não desisto, eu continuo. Mas também podem aprisionar, porque em vez de permitirem a cura, mantêm a dor viva, pulsante, sempre acessível. Se alguma parte disso ressoa em você, se viu reflexos do que vive em seus padrões, talvez uma pergunta esteja surgindo: existe outro jeito de proteger-se sem se isolar, de sentir sem adoecer? Se quiser continuar essa conversa, que é também um convite à transformação, considere inscrever-se no canal. Assim nossas jornadas podem crescer juntas, com mais interlocução, mais suporte, mais profundidade. Chegamos agora ao ponto mais delicado desta jornada: compreender que o sofrimento não é apenas um evento individual, mas uma expressão coletiva. Aquilo que você carrega como dor pessoal, aquela ferida íntima e intransferível, na verdade dialoga com algo muito maior, o inconsciente coletivo. Carl Jung nos ensinou que, além da camada pessoal da psique, existe uma profundidade mais antiga, mais vasta, uma região da alma onde todos os seres humanos compartilham símbolos, padrões e experiências. A isso ele deu o nome de arquétipos. E o sofrimento, por mais singular que pareça, ressoa em arquétipos universais: o excluído, o ferido, o sobrevivente, o sacrificado. A pergunta agora é: qual arquétipo habita o seu sofrimento? Você pode pensar que está apenas lidando com uma rejeição amorosa, uma traição antiga, um abandono infantil, mas ao examinar mais de perto, você perceberá que essas experiências têm ecos mitológicos. O abandono vivido pode ser a repetição simbólica do mito de Quiron, o curador ferido. A dor de não ser visto talvez dialogue com o arquétipo do invisível,
aquele que se sacrifica e não é lembrado. A sensação de ser traído pode reverberar com o símbolo do filho exilado, aquele banido da confiança. Esses não são apenas nomes poéticos. São padrões vivos que emergem do inconsciente coletivo e se moldam à sua dor pessoal como se estivessem esperando para encarnar em você. E aqui está o perigo e o potencial: quando a dor se transforma em identidade arquetípica, ela ganha força, mas também prende. Você deixa de ser alguém que sofreu e se torna o próprio símbolo do sofrimento. E quando isso acontece, a cura se distancia, pois há uma espécie de mesfascínio mítico com a própria ferida. O sofrimento torna-se então um templo sombrio, onde você volta para rezar, para confirmar que ainda sente, que ainda vive. Mas o que Jung nos alerta é que todo arquétipo, quando inconsciente, tem o poder de nos possuir. O curador ferido pode se tornar um mártir compulsivo. O excluído pode transformar sua dor em orgulho e autossabotagem. O sobrevivente pode se tornar incapaz de viver em paz, pois só sabe existir em crise. Nesse ponto, a psicologia junguiana se torna não apenas terapêutica, mas profundamente espiritual. A dor que você sente talvez não seja apenas sua. Talvez você seja o portador momentâneo de uma dor ancestral, repetida por gerações, aguardando alguém que a torne consciente. O sofrimento é, então, um pedido do inconsciente coletivo para que a consciência desperte, para que a história seja reescrita com novos símbolos. Mas atenção, isso não significa negar a dor individual. Pelo contrário, significa honrá-la como porta de entrada para um trabalho interior mais profundo. Significa olhar para o seu sofrimento não como um erro, mas como uma convocação. A ferida, nesse contexto, é o local onde o self, o centro unificador da psique, busca emergir. É como se o seu sofrimento dissesse: preste atenção aqui, é por este buraco que a alma quer passar. Então, pare agora e olhe com mais cuidado para a sua dor. Que forma ela tem? Que cor? Que história ela repete? Que imagens ela evoca nos seus sonhos? Você pode estar vivendo um drama que ecoa muito além de si mesmo. E se tiver coragem de encará-lo com consciência, com presença, com entrega, você se tornará mais do que uma vítima da dor, se tornará seu alquimista. Na próxima etapa, desceremos ainda mais fundo nesse labirinto, onde a sombra, esse outro aspecto essencial da nossa psique, começa a se revelar. Vamos entender por que o sofrimento, quando não reconhecido, se transforma em sombra, e como ela pode nos governar de forma silenciosa, moldando nossa vida sem que percebamos. Se na etapa anterior reconhecemos que o sofrimento pessoal pode conter ecos de arquétipos coletivos, agora precisamos mergulhar num de seus destinos mais perigosos, a sombra. Porque quando a dor não é integrada à consciência, quando ela não encontra palavras, símbolos, acolhimento ou expressão, ela não desaparece, ela desce. E ali, nas camadas mais profundas da psique, ela se transforma em sombra ativa, pulsante, invisível e, acima de tudo, poderosa. Carl Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que o ego, a parte consciente de nós, rejeita, nega, reprime ou simplesmente não consegue suportar. Mas ela não é apenas o lado ruim de nós mesmos. A sombra contém todo o potencial negado, todos os sentimentos silenciados, todos os impulsos não aceitos, inclusive virtudes não reconhecidas. No contexto do sofrimento, a sombra se torna o lugar onde guardamos o trauma não digerido, a raiva que não pôde ser sentida, o medo que fingimos não ter, a vulnerabilidade que foi punida. Imagine alguém que sofreu uma infância de abandono. Essa criança, para sobreviver, aprende a não depender de ninguém. Cresce forte, autossuficiente, racional. Mas no fundo, nas raízes da alma, a sombra guarda um grito silencioso. Preciso ser amado, preciso ser cuidado. Só que isso não pode ser dito. Seria fraco demais, perigoso demais. Então essa necessidade passa a se manifestar por meio de comportamentos distorcidos, controle excessivo, ciúme, frieza, sabotagem de relações. A sombra se expressa. E quanto mais ignorada, mais ela governa. O sofrimento, quando negado, forma um duplo secreto, uma identidade paralela que vive em nós sem ser reconhecida. É aquela parte que explode quando juramos estar calmos.
que sabota quando estamos perto de conquistar algo importante, que atrai padrões repetidos como se houvesse um imã invisível. Tudo isso não é má sorte, é a sombra agindo, e ela age com precisão cirúrgica. Porque conhece cada brecha da nossa estrutura emocional. Mas Jung nos ensinou algo precioso: a sombra não é inimiga. Ela é o portal, ela guarda o que precisamos resgatar. Ela nos confronta, não para nos destruir, mas para nos tornar inteiros. E é por isso que precisamos enfrentá-la com coragem. Não negando sua existência, mas iluminando-a com consciência. O processo de integração da sombra começa com pequenos gestos de honestidade radical. Admitir que sentimos inveja, que desejamos controlar, que temos medo de amar, que ainda dói. Esses reconhecimentos não nos diminuem, nos libertam. E libertam também a energia psíquica que estava presa nesses núcleos sombrios. De repente, a raiva vira potência, o medo vira intuição, a dor vira sabedoria. E talvez você esteja se perguntando, mas por onde começar? Comece por observar seus gatilhos. Aquilo que te irrita profundamente nos outros, aquilo que te tira do eixo, aquilo que repete sempre. Esses são os mensageiros da sombra. Em vez de reagir, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Esse é o início da verdadeira autonomia emocional. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, curta este vídeo. Esse pequeno gesto mostra que esses temas, por mais profundos que sejam, merecem espaço, merecem ser levados a sério. E nos ajuda a levar essa jornada a mais pessoas que talvez também estejam à beira de integrar suas sombras. Na próxima etapa, exploraremos o que acontece quando começamos a nos relacionar com a nossa dor, não mais como inimiga, mas como professora. Vamos entender como o sofrimento pode ser transmutado em autoconhecimento e quais caminhos interiores se abrem quando escolhemos parar de fugir e começamos finalmente a escutar. Chegamos a um momento crítico desta jornada. Já não falamos de dor como algo a ser evitado, mas como uma força a ser escutada. A sombra, uma vez reconhecida, começa a se revelar não como inimiga, mas como mestra. E é aqui que a verdadeira alquimia junguiana se inicia, o processo em que sofrimento deixa de ser ferida aberta e começa a se transmutar em consciência. Mas como essa transmutação acontece? Jung nos ensinou que nada se torna consciente sem antes provocar dor. A consciência não é um estado que simplesmente se alcança pela leitura de livros ou por frases inspiradoras. Ela nasce do confronto. Ela é filha do enfrentamento entre o que somos e o que negamos ser, entre a luz que tentamos manter e a escuridão que insiste em nos habitar. Quando paramos de fugir da dor e decidimos olhá-la nos olhos, algo extraordinário acontece: ela começa a falar. Não com palavras, mas com símbolos, imagens, sensações. Ela se torna sonho. Ela se torna impulso criativo. Ela se torna intuição. Nesse ponto, o sofrimento se transforma em linguagem da alma. E quem ousa escutá-lo, começa a recuperar partes de si que estavam perdidas. Pense na dor como um mensageiro, um enviado do Selfa, a totalidade da psique, para te avisar que você está se afastando do seu eixo, da sua inteireza. Quando você ignora esse mensageiro, ele grita. Quando você o confronta, ele sussurra verdades que estavam enterradas há muito tempo. E então o sofrimento começa a se reorganizar. Ele deixa de ser caótico. Ele ganha forma. Ele se torna caminho. Mas há uma condição: você precisa estar disposto a se desnudar, a abandonar os papéis, as justificativas, as autoimagens construídas, a entrar no deserto simbólico da alma. Ali onde ninguém vê, você encontrará não apenas sua dor, mas também os tesouros escondidos nela. Jung chamava esse processo de individuação. Não é um conceito simples, não é um método, é uma travessia. É quando você começa a se tornar quem você realmente é, deixando para trás os falsos eus que criou para agradar, para sobreviver, para ser aceito. E isso dói. Dói porque muitas dessas máscaras foram construídas com sangue. Foram úteis, protegeram, mas agora pesam. E é o sofrimento que vem te dizer: chegou a hora de deixá-las cair. Nesse processo muitas vezes sentimos que estamos perdendo tudo.
mas na verdade estamos apenas nos despindo das ilusões. E quanto mais profundos forem os lutos por esses falsos eus, mais autêntico será o nascimento do novo ser que habita em você. Aquele que não precisa fingir força, que pode honrar suas fragilidades, que pode amar sem se perder, que pode viver sem anestesia. O sofrimento, então, se revela como rito de passagem. Não é castigo, é chamado para uma nova relação com a vida, com o tempo, com o amor, com o silêncio. É ele que quebra o ego para que o self possa emergir. É ele que nos obriga a parar, a refletir, a reavaliar. E só quem escutou sua dor como mestra conhece a verdade por trás de todas as quedas. Elas não são finais, são inícios disfarçados. E agora, com esse novo olhar, com essa nova escuta, podemos começar a falar sobre cura. Mas não aquela cura ilusória que promete apagar a dor. Cura aqui será entendida como integração, como o momento em que cada parte nossa, a luz e a sombra, o riso e o pranto, o caos e a ordem, pode sentar-se à mesma mesa. E em silêncio, dentro de nós um acordo de paz se firma. No próximo passo, desceremos ainda mais fundo na natureza desta cura. Exploraremos como ela não se dá em hospitais ou retiros, mas no cotidiano. Nas pequenas escolhas, nos encontros inesperados, nos silêncios acolhidos. Porque é aí que a vida, finalmente, volta a pulsar com verdade. Se na etapa anterior, descobrimos que a dor pode se transformar em mestra e iniciar o processo de individuação, agora chegamos à parte mais sutil e menos romantizada do caminho cotidiano. Porque a verdadeira cura não se revela nos momentos épicos, mas nos pequenos gestos. Não é um êxtase místico. É uma constância silenciosa. É ali, no modo como você respira ao acordar, como lida com o silêncio, como escolhe não reagir impulsivamente, que a alquimia se completa. A maioria das pessoas acredita que a cura é um momento, um estalo, um evento milagroso. Mas Jung, com sua escuta profunda da alma, nos lembra: o self não se apressa. A cura não é um destino, é uma convivência. E o sofrimento, uma vez compreendido, não necessariamente desaparece. Ele se integra. Ele muda de lugar, deixa de ser ferida exposta e se transforma em sabedoria encarnada. É por isso que, mesmo após longos períodos de dor, você pode ainda se sentir vulnerável. Mas há uma diferença crucial: agora essa vulnerabilidade não é fraqueza. É acesso. É ponte com o humano que você é, com os outros, com o mundo. E por isso, paradoxalmente, você se torna mais forte. Porque está menos endurecido. A cura verdadeira se mostra, por exemplo, quando você escuta alguém em sofrimento e não sente mais a compulsão de consertá-lo. Quando você chora e não se julga por isso. Quando você sente raiva e a honra sem se tornar refém dela. Quando você se decepciona e não usa isso como justificativa para fechar o coração, esses são os sinais discretos, internos, potentes. E há outro aspecto importante que Jung nos convida a observar: o sofrimento cura quando nos leva a abandonar a identificação com o papel de vítima. Isso não significa negar que fomos feridos, significa parar de viver a partir dessa ferida. O papel de vítima tem um estranho conforto. Ele oferece justificativas para nossos medos, para nossa estagnação, para nosso isolamento. Mas também nos aprisiona em narrativas antigas. Cura é quando você reconhece: sim, isso aconteceu comigo. Mas isso não me define mais. Nesse ponto, você começa a perceber o nascimento de algo novo: responsabilidade. Não aquela imposta pelo mundo externo, mas a interna, arquetípica. A responsabilidade por si mesmo. Por escutar suas emoções, por cuidar da sua criança interior, por dizer não quando necessário, por proteger a alma dos excessos do mundo, por escolher caminhos que talvez poucos entendam, mas que fazem sentido para a sua verdade mais íntima. E há uma beleza imensa nisso, porque quando você começa a viver a partir desse lugar curado, a vida muda de cor. Você começa a enxergar as pessoas além dos seus papéis. Começa a escutar os silêncios, começa a perceber o sofrimento escondido por trás da arrogância, da pressa, da indiferença. E sem precisar dizer nada, sua presença se torna medicina.
porque quem integrou sua própria dor não precisa mais ensinar com palavras, ensina com presença. Essa cura cotidiana, essa forma de estar no mundo com inteireza, é um dos frutos mais sagrados da individuação. E ela tem uma consequência inevitável. Você começa a inspirar outros, não porque quer, mas porque é. Sua cura silenciosa se torna um chamado para que outros também olhem para dentro, também enfrentem suas sombras, também acolham suas dores. Na próxima etapa, exploraremos como essa presença curada começa a transformar nossas relações. Porque ninguém cura sozinho. E a maneira como nos relacionamos após integrar a dor revela se de fato estamos prontos para amar, não a partir da carência, mas da completude. Quando o sofrimento é integrado e a cura começa a se revelar no cotidiano, algo profundo acontece em nossas relações. Já não buscamos mais o outro para nos preencher. Buscamos para compartilhar. A necessidade é substituída pela escolha. E essa transição, embora libertadora, exige uma nova maturidade emocional. É como se a alma dissesse: agora você pode amar não para se salvar, mas para viver com verdade. Carl Jung alertava que o amor inconsciente é sempre uma tentativa de cura mal disfarçada. Procuramos no outro aquilo que perdemos em nós mesmos. Nos apaixonamos pela nossa sombra projetada. Criamos expectativas irreais. Esperamos ser salvos, compreendidos, redimidos. E quando o outro falha, porque inevitavelmente falha, sentimos a dor daquilo que nunca foi sobre ele, mas sempre foi nosso. Mas após a dor bem compreendida, esse jogo muda. O outro deixa de ser espelho e passa a ser encontro. Você começa a enxergar não mais o que ele representa para você, mas quem ele realmente é. Isso pode ser desafiador. Porque muitas vezes percebemos que grande parte dos nossos vínculos não foi construída com base no amor real, mas na tentativa inconsciente de anestesiar a dor. Relações verdadeiras só são possíveis entre pessoas que se conhecem. E isso inclui conhecer suas sombras, seus vazios, seus impulsos destrutivos. Quando alguém que sofreu demais começa a se conhecer, percebe que boa parte de sua carência afetiva vinha de um lugar não elaborado. E aí, aos poucos, aprende a não confundir intensidade com conexão, dependência com amor, conforto com destino. Esse novo amor, pós-dor, é mais calmo, mais presente. Ele não exige promessas eternas, mas encontros inteiros. Ele não quer salvar nem ser salvo. Ele se contenta em caminhar lado a lado. Há menos drama, mas mais profundidade. Menos cobrança, mais escuta. Menos projeção, mais realidade. Porque quem passou pela escuridão e voltou inteiro sabe o amor que cura não é o que vem com garantias, mas o que respeita a liberdade do outro. E há outro aspecto poderoso que emerge aqui, a compaixão. Não a compaixão passiva ou piedosa, mas a ativa, aquela que nasce da dor transformada. Quem sofreu verdadeiramente e não fugiu da própria dor, desenvolve uma capacidade de escutar sem julgar, de acolher sem invadir, de amar sem exigir. Essa compaixão se torna um elo profundo, uma força que atravessa os ruídos da comunicação superficial e toca o ser. Neste estágio, muitos começam a revisar seus vínculos. Percebem que algumas relações eram mantidas por medo, culpa, conveniência. E é aqui que a individuação propõe outro passo difícil, mas libertador, o desapego consciente. Deixar ir não porque não ama, mas porque o amor não basta se não houver reciprocidade de alma. Porque manter um vínculo que fere a sua inteireza é trair o processo de cura que foi tão arduamente conquistado. Jung dizia que enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esse princípio vale para o amor. Quando amamos inconscientemente, chamamos de destino o que é, na verdade, repetição. Mas quando amamos com consciência, chamamos de destino o que é, finalmente, encontro. E você, já percebeu como suas relações se transformaram depois de um sofrimento profundo? Já sentiu a diferença entre amar a partir da ferida e amar a partir da inteireza? Se quiser, compartilhe nos comentários, sem pressa, sem filtro. Às vezes,
um relato autêntico pode ser o espelho que faltava para que outro também se enxergue. Na próxima etapa, mergulharemos ainda mais na responsabilidade que vem com esse novo modo de amar e como ele nos convida a viver com uma ética interna mais refinada, mais silenciosa, mais profunda. Porque o amor, quando é livre e consciente, não exige provas, apenas presença e verdade. Perguntar ao ChatGPT: quando alguém retorna da travessia do sofrimento transformado, não retorna o mesmo. E isso não é apenas poético, é psicológico. Segundo Jung, uma das marcas mais claras da individuação é o nascimento de uma ética interior. Uma bússola silenciosa que não depende de regras externas, dogmas ou validações sociais. Surge uma espécie de pacto invisível com a própria alma. Agora que você sabe o que dói, você não será instrumento da dor alheia. Essa é a verdadeira moral do ser que sofreu e voltou inteiro. Não se trata de ser bonzinho, dócil ou perfeito. Trata-se de responsabilidade. E responsabilidade, nesse nível de consciência, significa o compromisso de não repetir nos outros aquilo que um dia quase destruiu você. Significa escutar com mais paciência, falar com mais presença, tocar com mais cuidado. Porque você reconhece nos olhos do outro o abismo que um dia foi o seu. Essa ética não precisa ser dita. Ela se manifesta em decisões pequenas e profundamente simbólicas. Você não manipula porque sabe como é ser manipulado. Você não mente porque conhece a dor de ter acreditado em ilusões. Você não abandona silenciosamente porque já sentiu o que é ser deixado no escuro. Você não promete o que não pode cumprir porque entende o peso das palavras para um coração ferido. E isso vai além da relação com os outros. A ética da alma se revela, sobretudo na relação consigo mesmo. Quem já sofreu demais e integrou sua dor, aprende a parar de se ferir em silêncio. Aprende a escutar seus limites. Aprende a não se violentar para caber em espaços pequenos demais para a própria grandeza. Aprende a dizer não com amor e a dizer sim com inteireza. Porque cada escolha agora é sagrada. Jung sabia que o processo de individuação era também um processo ético. Porque ao se tornar quem se é, sem máscaras, sem projeções, sem idealizações, o indivíduo inevitavelmente toca a realidade do outro. E essa realidade exige respeito. A dor não nos torna moralmente superiores, mas nos oferece uma escolha: repetir o ciclo ou interrompê-lo. Viver como mais um corpo em guerra ou como uma alma em paz. É por isso que, ao chegar a esse ponto da jornada, muitos sentem um chamado profundo por algo que nem sempre sabem nomear: serviço. Não o serviço submisso sacrificial, onde a pessoa se anula para agradar, mas o serviço autêntico, onde sua simples presença no mundo já é uma oferenda. Você se torna aquele que escuta, que acolhe, que não julga. Não porque decidiu isso, mas porque a dor, quando transformada, se converte em sabedoria. E essa sabedoria tem um poder que as palavras não alcançam. Ela vibra no olhar, no gesto, no silêncio. Ela inspira sem querer. Ela cura sem tocar, porque ela vem da alma. E almas que curaram sua dor não brilham, elas aquecem. Não chamam atenção, elas acolhem. Não se impõem, elas convidam. E o mundo, tão carente de verdades, reconhece esse tipo de presença mesmo antes de entender o porquê. Na próxima etapa, nos aproximamos do clímax dessa jornada, o legado de quem sofreu e escolheu transformar. O que essa nova consciência deixa como marca no mundo. O que fica para os que vêm depois. E como a dor, quando respeitada, se torna uma ponte para o sagrado. Prepara-se, pois agora entramos no mistério da transcendência. Quando o sofrimento se transforma em sabedoria, e a dor deixa de ser um cárcere para se tornar caminho, algo começa a emergir do mais fundo da alma, o impulso de deixar um legado, mas não um legado feito de fama, conquistas ou grandes monumentos. O verdadeiro legado de quem sofreu é invisível. Vive nas pequenas escolhas, nos silêncios respeitados, na presença que acolhe sem tentar consertar. Carl Jung dizia que há momentos em que o inconsciente coletivo age através de indivíduos. São pessoas comuns, pais, mães, professores, artistas, amigos, que ao enfrentarem suas sombras, se tornam canais de cura para o mundo ao redor. E esse tipo de cura não acontece em consultórios nem em palcos.
Ela acontece na mesa do café, no abraço silencioso, no não julgar, no olhar que diz eu entendo e estou aqui. Pessoas que sofreram demais e não sucumbiram à amargura, tornam-se guardiões de uma sabedoria que não se ensina com palavras. Elas caminham com um tipo de autoridade que não precisa de títulos. É a autoridade do vivido. Do corpo que sangrou e cicatrizou. Da alma que caiu, que quebrou, mas que escolheu se recompor sem perder a delicadeza. E é aí que reside o sagrado. Não nos rituais distantes, nem nas catedrais frias. O sagrado verdadeiro pulsa em quem tem coragem de continuar amando depois de ter sido ferido. Em quem sustenta a calma quando tudo convida à guerra. Em quem sabe dizer eu não vou devolver essa dor, e faz disso seu altar interno. Porque a transcendência, na visão junguiana, não é fuga do mundo. É presença total nele, mas com outro nível de consciência. Aqueles que integram suas dores, moldam ao seu redor uma espécie de campo psíquico. Uma frequência que interfere nos espaços onde entram. Sua voz acalma. Sua ausência pesa. Sua presença cura. Sem esforço, sem exibição. Eles não querem convencer, não disputam razão. Apenas existem, com inteireza. E isso, num mundo fragmentado, é revolucionário. Jung entendia que a dor era iniciática. Não por ela mesma, mas pelo que ela exige de nós. Quem atravessa a dor e não se fecha, renasce com um tipo de visão simbólica. Começa a perceber as repetições dos outros, as feridas escondidas, os gritos não ditos. Começa a falar pouco, mas com precisão. A agir menos, mas com direção. Torna-se um ponto de referência silencioso para quem ainda está perdido. Esse é o maior legado. Ser um espelho que não distorce. Ser uma presença que não exige. Ser uma memória viva de que é possível sobreviver ao pior e ainda assim escolher o melhor. Ser aquele que não romantiza o sofrimento, mas o honra. Porque sabe que foi ali, no escuro mais profundo, que encontrou a semente da própria verdade. E não há herança mais poderosa do que a verdade vivida. Porque ela é transmissível sem palavras. Uma criança pode senti-la num abraço. Um estranho pode reconhecê-la num gesto. E quem está prestes a cair, pode ser salvo apenas por saber que alguém um dia caiu e levantou. Estamos quase no fim dessa travessia. Na próxima e última etapa, vamos celebrar esse renascimento. Vamos falar do retorno à vida como alma curada, da missão de quem conheceu o abismo e escolheu plantar flores na beira dele. O fim não é uma conclusão, é um novo começo. E ele nos espera agora. Há algo profundamente comovente em quem retorna da dor. Não apenas porque sobreviveu, mas porque escolheu viver de um modo diferente. Mais consciente, mais presente, mais inteiro. A jornada não o tornou mais duro, mas mais sensível. Não o tornou cínico, mas mais seletivo com o que chama de amor, com o que oferece como presença, com o que entrega como verdade. Essa pessoa agora vive de dentro para fora. Quando Carl Jung falava sobre o processo de individuação, ele não prometia leveza, prometia verdade. E verdade, como sabemos, nem sempre é confortável, mas sempre é libertadora. Aquele que integra sua sombra, que acolhe sua dor sem se identificar com ela, torna-se alguém que caminha com os pés no chão e os olhos no mistério. Ele não precisa mais provar nada, convencer ninguém, nem corresponder a expectativas alheias. Ele é. E ser nesse nível é revolucionário. Num mundo que nos cobra máscaras, o simples ato de viver com autenticidade se torna um gesto radical. A dor que antes paralisava agora se converteu em bússola. O trauma que sufocava virou ponte. O sofrimento que era prisão se tornou passagem. E quem atravessou tudo isso carrega agora algo raro, um tipo de sabedoria silenciosa, que toca mais fundo do que qualquer discurso. Essas pessoas não estão acima de ninguém. Ao contrário, estão profundamente entre nós, mas com outro olhar. Quando falam, não falam para brilhar, mas para lembrar. Quando escutam, não escutam para responder, mas para sentir. Quando tocam, não tocam por carência, mas por presença. E isso, esse simples ser com inteireza, é o verdadeiro milagre. Por isso, se você chegou até aqui, saiba, você faz parte de uma minoria preciosa.
Aquele grupo invisível de almas que escolhe não apenas sobreviver, mas transformar. Que aceita sangrar e depois florescer. Que vê no próprio abismo não o fim, mas a semente de algo maior. Algo que ainda não tem nome, mas que pulsa em cada escolha feita com o coração desperto. E aqui termina, ou talvez comece, a nossa travessia. Porque o que foi dito não deve apenas ser lembrado. Deve ser vivido. Dia após dia, nas escolhas pequenas, nos encontros breves, nas tempestades internas. Que este roteiro não seja só mais um vídeo, mas um lembrete. De que a sua história importa. De que a sua dor pode virar luz. De que o mundo precisa exatamente do que só você, inteiro, pode oferecer. Se este conteúdo tocou algo em você, se sentiu sua alma mover-se mesmo que sutilmente, então eu te convido, de coração, a se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas como esta. Curta o vídeo se ele fez sentido para você. E deixe um comentário contando qual parte te atravessou mais fundo. Sua voz pode ser o espelho que alguém precisa. Agora vá, mas vá com leveza. Vá com verdade. Vá com tudo o que você é, mesmo aquilo que o mundo ainda não viu. Porque a vida verdadeira começa exatamente aqui no momento em que decidimos não apenas existir, mas retornar de nós mesmos com a alma desperta.